Eu me propus a fazer essa palestra sobre Test Driven Development na infraestrutura. Cara, quando a gente fala de código na infra, já é um tabu, né? E aí falar de fazer testes em cima desse código de infra é um tabu maior ainda. Eu pretendo fazer aqui uma demonstração, tá? É uma demonstração simples, em vista do tempo que a gente tem, que é bem curtinho. Mas o meu objetivo aqui é plantar uma semente, né? É mostrar assim, que não é um monstro, que vale a pena a gente investir. A minha abordagem ela vai tocar nesses caras aí. Vou chamar de caras mesmo, não importa. O próprio teste TDD, Chef. O que é interessante aqui é que esses itens eles são totalmente interdependentes. Então, eu estou usando o Chef, mas de repente você pode construir esse mesmo cenário usando Ansible, usando Puppet, usando qualquer outro tipo de provisionador. Docker. Eu escolhi colocar Docker porque acho que muita gente acha que estou usando Docker, meu sistema já está todo automatizado. E, cara, você precisa... Tem mais coisas além do Docker. O Docker em si, ele não é uma orquestração completa. Kitchen CI é uma ferramenta que eu acho ela é incrível. O Kitchen CI ele serve para a gente testar ambientes de infra. O Kitchen CI você consegue subir uma VM, executar o seu código, testar esse código e ter um retorno, né? Eu consegui implementar o Kitchen CI dentro de uma CI propriamente. Inclusive, eu uso isso em alguns ambientes. Por exemplo, eu tenho meu servidor de produção. Eu quero... Antes de eu subir meu código de infra para produção, eu quero testar esse código. Então, eu vou subir uma VM. Essa VM pode ser local, pode ser um Hyper-V, pode ser um Azure, pode ser AWS, pode ser qualquer coisa. Subo essa VM, eu vou reproduzir meu servidor de produção e, beleza, funcionou? Ele vai lá, destrói essa VM e aprova para a produção. Então, o Kitchen CI ele é fantástico. Inspec aqui, no caso, é o nosso framework de testes. Tem outros frameworks também. O Inspec, eu estou usando ele muito por ele... Sem Ruby, é um projeto que surgiu dentro do Chef. Existem outros frameworks de teste, por exemplo, o Pester. O Pester é um framework de testes em PowerShell. A gente tem Bats, um framework de testes em Bash Script. Enfim, dependendo da sua necessidade, você pode escolher outros tipos de frameworks. O Inspec eu acho ele muito completo e ele tem um foco específico em testes de infraestrutura. Na demonstração que eu vou fazer, eu queria fazer um alerta, assim, porque eu vou executar algumas coisinhas de Chef, paraná, parará. A minha intenção não é que vocês entendam tudo que está lá dentro, assim, tá? O importante é que vocês entendam como que é o mindset, como que a gente constrói um código de infra a partir do TDD. O TDD é basicamente, eu faço meus testes. Na medida que eu faço o teste, eu vou construir meu código em cima daquele teste. Eu vou abordar as vantagens do TDD daqui a pouquinho. As ferramentas que eu vou usar aqui, basicamente, na minha máquina tem 3 pacotes. Um é o Chef DK. Esse Chef DK ele já tem o Kitchen CI e um Inspec. Se você estivesse usando algum outro provisionador, você poderia instalar o Kitchen CI em separado. Como uma Jane de Ruby, ou Inspec também, separadamente. Eu vou estar usando o VirtualBox. O Vagrant, a gente vai usar ele indiretamente, né? É o Kitchen CI que vai acionar o Vagrant. Então, a gente nem vai ver esse cara na nossa vida. Mas são esses 3 pacotes que eu precisaria para reproduzir o que eu vou fazer aqui. Eu me dei um escopo. Eu coloquei um escopo o mais simples possível, de forma que eu consiga resolver ele no tempo que a gente tem aqui, que é um pouquinho curto. Tá? O primeiro item
ele é aquilo que eu tenho de fundamental, o que eu quero que aconteça de verdade, meu objetivo. Eu quero servir uma página HTML e quero que ela imprima Hello World. É isso. Aí coloquei umas condições a mais aí. Bom, isso vai estar dentro do Docker Container, né, numa imagem de Nginx. Nginx, servidor HTTP, né, isso dentro do Docker Container. Além disso, esse Docker ele vai estar instalado numa máquina virtual. Aqui eu criei uma estrutura de cookbook. Uma das coisas que eu gosto do Chef é que ele te incentiva a usar testes, né? Por que não começar escrevendo testes, né? E ele já te dá a dica aqui logo no início. Essa aqui é a estrutura que nós criamos. A gente tem duas estruturas falei de estrutura, a gente está numa subestruturas de testes que ele já cria por padrão. Aqui eu selecionei o unit test. Desculpa, o som está ok para vocês? Tá bom. Aqui eu selecionei o unit test. E a gente tem também uma estrutura de smoke test. Para efeitos dessa demonstração, eu vou mostrar como que funciona o smoke test aqui. Aqui é o RESP. Aqui é onde é o que eu chamaria é o código de verdade da infra, tá? Tá. Quando eu crio, a gente tem esse arquivo de config. Esse é a configuração do Kitchen CI, né? A configuração dele é muito, muito simples, tá? Vou tirar algumas coisas aqui à toa. Platforms, por exemplo. Aqui tem um Ubuntu, tem um CentOS. Eu poderia ter, sei lá, name, Windows. Eu posso ter qualquer sistema operacional aqui. Em tese, até um macOS, desde que você esteja lá nas condições de licença deles, que são bem limitadas. Mas aqui eu estou falando, eu vou executar meu cookbook intercom no RESP default. O cookbook intercom eu acabei de criar no meu comando. E aqui é o endereço do meu smoke test. Eu vou acrescentar só mais um item aqui, para a gente poder brincar daqui a pouquinho, que é... Eu vou exportar um IP, assim a gente consegue depois abrir o que eu fizer no navegador. Né? E aí eu vou dar um IP para ele. Não gosto desses IPs feios aqui. Vou colocar um IP de verdade. Quase, né? 10, 10, 10, 10. Acho que assim fica mais de verdade. Tá. Bom, configurei meu kit YAML. Vamos voltar no nosso escopo. Bom, primeiro, eu preciso fazer... O primeiro teste que eu vou fazer é aquilo que eu tenho de mais importante na minha vida. O que é? Eu quero servir a página HTML contendo Hello World. Como é que eu falo no meu sistema? Sistema, por favor, abra essa página URL e vê se tem Hello World lá. Nos sistemas Unix, a gente costuma usar curl. Ele vai fazer um redirect, eu vou fazer isso aqui. Desculpa aí. Né? Esse é o link do site do Google. E vamos entrar lá na nossa parte de teste. Ele vem com um conteúdo aqui que para a gente não interessa nada, não quero saber o que você tem. Né? É um exemplo X, assim. O que é interessante aqui é que ele já traz uma URL que para nós vale ouro.
que são os resources do inspec. Eu já tinha aberto, mas não tem problema. Tá? Bom, eu vou executar curl, logo eu preciso de um command. A documentação do spec é absolutamente sensacional. Assim. Ele diz exatamente, ele tem exemplos, ele é muito, muito, muito lindo e fácil de usar. Então, vamos lá, vai describe, command, curl, localhost. Na verdade, eu quero a saída desse comando. Em outras palavras, eu quero standard out. It should match hello world. Prontinho. Em outras palavras, o que eu tinha de mais importante em termos de teste eu já fiz. Agora a gente tem outras condições. O ideal, assim, é quanto mais eu conseguir depurar, criar testes dentro de outras condições, melhor. É um Docker Container com imagem Nginx. A gente pode voltar lá no inspec. Docker, olha só que lindo. A gente tem várias resources de Docker. Olha só, Docker Container. E ele ele tem tudo que eu preciso na minha vida. Bom. Describe Docker Container. Eu vou chamar meu container de Hello World. Tá. E isso é realmente... Eu vou ter que depois, quando eu criar meu container, eu tenho que chamar ele de Hello World, porque ele tem que estar de acordo. O mais simples de todos, it should exist. Desculpa. It should be running. Aí, olha só que legal. A gente tem também um image aqui. Como eu vou usar Nginx, its image should equal Nginx. Lindo, fácil, prático. Maravilha. Bom, beleza. Docker Container com imagem de Nginx. Tudo isso vai estar numa máquina virtual com Docker. Como que eu consigo saber se... Eu preciso de alguma forma de testar se meu sistema tem Docker. Eu poderia checar o pacote dele. O problema é que, às vezes, esse pacote ele chama Docker CA, Docker, sei lá, qualquer coisa. Eu poderia usar um regex também. Mas tem uma forma mais eficiente. Ele vai ter um daemon, ele vai ter um serviço de Docker. Então, vamos voltar aqui no nosso colega. Em outras palavras, eu quero um service. Aí, olha só que legal, ele tem aqui absolutamente tudo. E ele já me dá um exemplo que é perfeito. Se ele está instalado, se ele está habilitado e se ele está em execução. Tudo que eu quero testar em termos de um serviço é isso. Vamos colar isso aqui, peraí. Tá? O nome do meu serviço é simplesmente Docker. Isso é universal. Tá bom. Tá aí. Em outras palavras, o teste está pronto. Como eu vou fazer o teste offline, eu vou copiar esse Barks file para cá. O Barks file, na verdade, ele vai dizer assim, como eu vou ter uns cookbooks externos, eu vou usar uns cookbooks prontos, em vez de eu baixar da internet, eu customizei eles e coloquei aqui localmente na minha máquina, para fins de demonstração. Bom, tudo prontinho. Esse primeiro passo ele é muito importante. Antes de eu escrever qualquer código, eu preciso testar meu teste. Em outras palavras, eu preciso executar meus testes sem nenhum código. Tipo, já pensou se eu executo meus testes e algum deles passa? Eu não escrevi nenhum código ainda, tem uma coisa muito errada com o meu código.
Outra coisa que é importante é a saída que o inspec me devolve, ela diz, numa linguagem diferente daquela que eu usei para escrever, ele diz o que ele está testando. Às vezes acontece de eu escrever um teste e, de repente, quando eu executo ele, eu leio ele de novo e falo, putz, não é isso que eu quero checar, cara. Enquanto ele executa, eu vou só apresentar o Chef para vocês. O Chef, entre as coisas, a gente costumava chamar isso de gerenciador de configurações, Configuration Manager. Esse tipo de ferramenta ele começou a surgir, acho que uma das primeiras delas foi Puppet, teve uma outra anterior, mas inicialmente a ideia era tipo, tenho 6 servidores, eu preciso executar a mesma tarefa em todos os 100. Tipo, aí você, evitar tarefas repetidas. Hoje em dia a gente costuma chamar mais de provisionador, provisioner. O provisionador já é uma coisa mais ampla, a gente não está pensando mais, vou provisionar uma máquina, a gente está pensando, vou provisionar a infra. A gente vai começar a escrever toda a nossa infra em código. Então, eu consigo escrever meu DNS, sei lá, eu consigo escrever o meu setup de ambiente na nuvem. Sei lá, eu tenho um storage no Azure, eu consigo ter uma fórmula para ele, eu consigo escrever absolutamente tudo. Ele funciona, então, em outras palavras, bare metal. Né? Eu posso ter um servidor local. Na minha empresa, eu consigo usar Chef com ele. Cloud, services, qualquer coisa. Bom, ele terminou. Bom, lembra, eu não criei nenhum código. Agora, Kitchen Verify é onde eu vou executar meu teste. Olha só que coisa linda. Né? O que é importante aqui é, todos falharam, 7 failures. Yes! Lembra, falhar não é necessariamente uma coisa ruim. Bom, uma coisa aqui é que, assim, a ordem, como eu começo a pensar pelo curl, eu cometi o equívoco de escrever primeiro o curl e os subsequentes, em vez de eu colocar ele antes do curl, eu coloquei eles embaixo. Né? Nesses 7 failures, nessa primeira execução, a gente já nota isso. E aí é só corrigir, é muito simples. Como a execução só do teste, ele vai fazer isso muito rápido. Né? Eu vou colocar na ordem que seria, primeiro, o serviço do Docker, o service. Em segundo, o container. Né? Sai daqui. Tá bom. Aí, aqui, tirar essas linhas retas. Prontinho. Agora ele está na ordem correta. Tá? Então, vamos lá. Vamos escrever nosso código. Como eu vou usar aqui, na verdade, 2 cookbooks. E eu vou colocar eles como dependências. Docker e Docker Compose. Tá. Aí, bom, puta vida, eu não sei como é que faz isso. Não tem problema, a gente abre a documentação dele, a documentação é sempre muito completa. Esse aqui é o supermarket, onde a gente tem armazenado todos os cookbooks do Chef. Eu vou usar o cookbook Docker. Tá. Eu quero, lembra, eu quero o service dele. Em outras palavras, eu quero isso aqui. O teste ele também me ajuda a documentar no final, né? E escrever de uma forma que eu não pensaria se eu não estivesse fazendo o teste. Beleza. Vou voltar no escopo. Tá, vamos lá. Eu quero uma máquina virtual com Docker, isso eu cumpri.
eu ainda vou testar esse código. Para adiantar, eu já vou fazer o outro passo. Docker Container com Image Nginx. Para usar isso, eu vou usar Docker Compose. A gente vem para cá. Aí vou pegar o Cookbook Docker Compose. Ele já traz praticamente tudo que eu preciso na minha vida, inclusive uma dica de AML para o Docker Compose. Meu container name lá eu chamei de Hello World no teste, certo? Eu preciso de volumes nele. Em outras palavras, eu preciso dizer onde eu vou armazenar meu index HTML. Beleza, coloquei meu volume. Meu Docker Compose está pronto. Agora eu vou dizer no meu RESP como que eu chamo ele. Em outras palavras, eu vou dar um... Aliás, eu preciso instalar o Docker Compose. Eu preciso criar um diretório. Ele é em Ruby, então esses do-ends estão nessas estruturas. Recursivo. Tá? Eu vou criar meu diretório. Aí eu preciso falar para ele instalar o meu arquivo Docker Compose lá em cima. Eu vou dizer o nome do meu arquivo. Tá? E, por fim, eu quero que ele precisa executar Docker Compose App. Do action app. Aqui eu vou dizer qual que é o meu compose file, né? Erro de sintaxe, tudo certinho, bonitinho. Em outras palavras, eu quero Docker Container Image com imagem Nginx. Prontinho. Aí eu vou dar o converge de novo. Na primeira vez que eu executei o converge, eu não tinha nenhum código. Aquela foi a primeira execução, ela é absolutamente importante. Essa segunda já tem algum código. Apresentar um pouquinho o Kit CI. O Kit CI ele foi originalmente desenvolvido para testes.
É uma interface de execução de testes, né? Ele serve como... Eu consigo criar uma VM, eu consigo criar basicamente qualquer tipo de VM. No meu caso, eu estou usando o Vagrant, que, por sua vez, ele está criando uma VM no VirtualBox. Poderia estar usando Hyper-V, se eu estivesse no ambiente Windows. Poderia estar criando uma VM no Azure. Poderia estar criando um EC2. Poderia estar criando Rackspace. Onde você quiser. Ele suporta inúmeros tipos de frameworks. Aqui eu estou citando o próprio Inspec que eu estou usando, o Pester, que eu já comentei antes, e o Bats. Apesar de ser um projeto originalmente do Chef, ele funciona muito bem com qualquer provisionador. Existem plugins para Salt, para Ansible, para Puppet e provavelmente para vários outros. E ele suporta praticamente a maioria das tecnologias de virtualização conhecidas. Ele está quase acabando. Bom, Kitchen Verify. E olha que coisa linda. Lembra? Agora, 6 com sucesso e 1 failure. Né? Em outras palavras, o Docker já está instalado, habilitado, na execução. A imagem Hello World de Docker ela já existe, ela já está em execução e ela tem uma imagem de Nginx. Né? Agora está fácil, só falta o index HTML. Vou ser só um pouquinho elegante. Vai. Só um pouquinho. Word. Meu Hello World. Eu poderia escrever só Hello World, mas não importa. Eu gosto de brincar um pouquinho também. Aí eu vou falar... Agora eu vou escrever lá no meu código, eu vou dizer para ele... O nome do meu arquivo foi simplesmente index.html. E aí eu vou comentar serve HTML page containing hello world. Prontinho. Eu preciso salvar antes só para checar a sintaxe, tudo bonitinho. A gente dá um convert de novo. Enquanto ele executa. Enquanto ele executa, eu vou só apresentar um spec propriamente. Tá? Um spec é um framework de teste de infra. Ele já tem uma série de resources prontos para inúmeros testes que normalmente a gente usa em infra. Ele é multiplataforma. Ele é Ruby, mas se você for trabalhar só com ele, se for fazer coisas muito básicas assim, ele é muito simples. Mesmo que você não tenha nenhuma habilidade com Ruby. Mas se você tem a vantagem de criar loops e usar qualquer tipo de estrutura de loop de Ruby com ele. Ele é open source. A gente consegue executar testes tanto local quanto remoto. Então, aqui eu estou executando o inspec junto com o Kitchen CI. Você pode instalar ele localmente, executar local. Eu posso executar o inspec em alguma VM via SSH, via WinRM. Consigo executar inspec em série, sei lá, numa série de endereços aleatórios. Enfim, ele é muito, muito poderoso. E ele é extensível via Ruby. Eu posso criar meus próprios resources de teste. Né? Basta criar uma classe em Ruby e a gente vai ser muito feliz com ela. Prontinho, Kitchen Verify. Alguma coisinha errada.
HTML. Deixa eu só checar aqui. Ah, tá aqui, tá errado, olha só. HTML, prontinho. A gente vai perder só um minutinho aqui, mas é legal que eu erro, porque aí a gente consegue ver na prática como que funciona, né? E como é fácil debugar, assim, onde que está o erro e tal. Porque, tipo, ele aponta para mim, ali no caso, ele, em vez dele mostrar o index, ele mostrou a página padrão do Nginx. Logo você já saca, opa, o caminho onde está o meu index está errado. Uma curiosidade é que eu preparei ele para ele funcionar totalmente offline. Assim. A única coisa que eu estou fazendo online é o momento que eu abro o navegador e tal. Então, os pacotes, eu deixei eles localmente, assim, para mim poder testar aqui, sem precisar... Ele não faz nenhum tipo de download de pacote, nem nada. Assim. Num cenário real, ele levaria alguns minutos a mais por causa disso. Assim. Preciso fazer 100 megas de download da imagem do Nginx. Preciso fazer... Enfim. E aí a gente está quase terminando. Vamos lá, prontinho, Kitchen Verify. Prontinho. Os 7 testes funcionaram com sucesso, nenhuma falha, todos eles skipados. Aqui o fluxograma no caso do TDD. Se vocês repararem, no meu caso, eu criei todos os testes, executei esses testes, garanti que eles falhassem, e aí fui adicionando código. E eu fiquei, de make change to code e execute test, eu fiquei nesse loop por algum tempo. Aqui, eu listei algumas vantagens do uso de TDD na infra. Eu acho que... eu não costumava usar TDD antes de usar na infra, e a experiência ela foi muito fácil, e eu me sinto tentada a usar em qualquer área de desenvolvimento. Assim, qualquer tipo de código hoje que eu estou desenvolvendo, eu preciso escrever o teste antes. Assim. Ele foca no objetivo do código, lembra? Eu quero Hello World. Eu quero que Ele minimiza o tempo de debug, né? Assim, vocês viram, houve algumas falhas, assim, a gente conseguiu identificar muito rapidamente aonde que estava, né? Ajuda a documentar, né? Meus próprios comentários, eles foram influenciados pelo teste que eu construí. Eu não pensei no como eu ia comentar. O teste me ajudou a documentar esse conteúdo. Esse último item, eu acho que ele é chave. Assim. A gente trata tanto o código quanto o teste como igualmente importantes. Né? O teste ele é parte fundamental do meu projeto. Assim. Meu projeto ele não existe sem o teste. Poderia existir, mas estaria um buraco lá. A gente teria dúvidas com ele. Assim. As coisas poderiam falhar inesperadamente, assim, e eu não teria... Aqui eu trouxe alguns resources, nada muito... Né? Basicamente, um spec ele é em Ruby, ele é basicamente muito útil quando você usa configuration managers, provisioners em Ruby, embora ele também possa ser usado com qualquer um. Para o caso daqueles galera mais de Python, a gente tem o Nose. O Nose é um framework de teste genérico, mas ele funciona também muito bem para testes de infra. Né? Esse eu vou abrir no navegador, porque vale a pena. O Chef tem um conjunto de aulas que engloba todos os aspectos do Chef no geral. Assim. Eles são muito fáceis de seguir. Assim. Ele tem um específico sobre teste, que é esse Local Development Testing. Tá? Quem estiver interessado em
em testes de infra, mesmo que não use Chef, mesmo que use outra coisa, acho que vale muito a pena fazer esse cursinho aqui. Ele não leva muito tempo. Depois tem uns vídeos demonstrativos que levam, sei lá, 30 minutos, 1 hora. No geral, eu acredito que testes, qualquer área de testes, eu consigo aprender alguma coisa. Eu assisti 2 horas de aula de testes da Intel, como que ela faz o CI dos drives de vídeo dela. E, assim, é uma área que provavelmente eu nunca vou trabalhar na minha vida, mas é um conteúdo que, cara, eu consigo aplicar em qualquer área. Será que dá tempo para perguntas, alguma coisa? Primeiro, uma salva de palmas aqui para a Aline, né, por favor. Obrigado, Aline.